A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Hoje, quarta-feira, né? Glórias a Deus, né? O irmão não está 100% ainda, mas já melhorou bastante, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? Deus, ele é bom, né, meus irmãos? Ele permite o vento, mas ele também traz a cura, né? Ele sara, né, meus irmãos? Aí, e nós que vamos caindo, né? De fraqueza, né? Por causa das guerras, Deus vem nos levantando, né? Para aguentar mais um pouquinho, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Eita, Deus poderoso, né? Deus, ele é maravilhoso. Novamente, ele colocou eu de pé, meus irmãos, porque o vento veio para colocar eu na cama mesmo, né? Satanás quer uma coisa, mas Deus quer outra, né? Deus quer sempre o bem de nós, né, meus irmãos? E Deus, ele é bom, viu, meus irmãos? Ele tem me sustentado nesses dias maus aí que estou enfrentando, né? Deus, ele é maravilhoso. Meus irmãos, Deus, ele manda dizer a vocês, a todos nós, né, cristãos, que nós temos que aprender, meus irmãos, antes de tomar uma decisão, né, buscar o Senhor, né, para ele nos dizer qual é o melhor caminho a seguir. E muitas pessoas, né, estão tomando, né, suas próprias decisões, né, meus irmãos, e pegando caminhos errados, tomando decisões erradas, né, e aonde não pergunta a Deus, né, Senhor, porque nós, meus irmãos, que estamos na presença do Pai, nós temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida, né, colocar Deus primeiro antes dos nossos filhos, primeiro antes da nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar, né? Independente de quem e qual for a situação, Deus tem que estar presente, meus irmãos. Amém? Deus, ele tem que estar em primeiro lugar, independente assim, né, do que nós estamos seguindo em frente, né? Porque muitas é a batalha, muitas aflições, muitos problemas, né? Na área da saúde, na área do financeiro, né? Sempre a família tem problema, né? Discute aqui, discute ali, um concorda, outro não concorda, né? Mas nós temos que buscar, meus irmãos, primeiro a Deus, né? Nós temos que aprender, antes de assinar um contrato, e buscar o Senhor, o que Ele acha, o que Deus acha de você assinar esse contrato ou não, né? Ah, Senhor, tenho aqui uma venda, né? Na minha loja, vou ganhar dinheiro aos seus olhos, mas perguntar a Deus, Senhor, essa compra é do Senhor mesmo, né? Porque muitos, meus irmãos, vêm enviados de Satanás para nos enganar, amém? Para nos enganar, para colocar caramiolas nos nossos pensamentos, né? Para a gente tomar decisões erradas. E muitos, meus irmãos, tomam a sua própria decisão sem perguntar nada a Deus, né? Não pergunta a Deus se pode assinar, se não pode, se pode trabalhar naquela empresa ou não, já sai aceitando, né, proposta sem consultar o Senhor. Amém? É onde, meus irmãos, nós perdemos batalhas. Por que perdemos batalhas? Porque pegamos caminhos errados, porque tomamos decisões erradas, porque estamos na presença de um Deus que tudo sabe, tudo pode. Amém? Tudo vê, tudo ouve, né, meus irmãos? Pode ser que venha uma pessoa, né, para fazer você assinar algo que vai te trazer um prejuízo lá na frente. Se nós perguntar a Deus se aquela assinatura que nós vamos assinar, aquele papel, é bom ou não para nós, Deus vai falar, né? Deus vai falar, filho, não assina, tira isso da sua cabeça, né?
Ou ele pode dizer, filho, essa assinatura eu estou nesse negócio, assina, né? Eu estou falando assim do jeito do ser humano, Deus vai te responder de outro jeito. Amém, meus irmãos? Ele tem várias maneiras de falar conosco, né? De nos dar a resposta. Só que nós, né? Nós temos que estar conectados em oração com o Pai. Nós temos que orar todos os dias. Nós temos que pedir direção e saber esperar Deus responder para nós não ficar ali, né, na emoção da hora, do momento, né, e tomar decisão que vai nos prejudicar lá na frente. Porque decisões, meus irmãos, tem decisões que nós conseguimos reverter. Tem decisões que nós tomamos que não tem como reverter, meus irmãos. São decisões irreversíveis, né? E aqui um exemplo, né, de Davi, o rei Davi, né? O rei Davi, por que que ele vencia batalhas? Por que que ele estava sempre descendo para a cidade certa, né? Porque ele entrava em oração, meus irmãos. Davi, ele orava pedindo a Deus que mostrasse para ele a direção certa, se é hora de descer, qual cidade ele ia descer, né, para a guerra, né, meus irmãos, ou para se acampar. Então, Davi, meus irmãos, ele vivia em constante oração, pedindo direcionamento a Deus. Amém. Você está vendo a importância de nós estar primeiramente conectado com o Pai, segundo, andar em obediência e sempre orando para pedir, né, a Deus qual caminho seguir, qual decisão tomar na nossa vida. Meus irmãos, muitas das vezes nós olhamos com os olhos carnais, né, e vimos assim, nossa, esse contrato eu vou arrasar, né, eu vou ganhar dinheiro, vou ter lucro, né, mas Deus está vendo algo que nós não vemos, e talvez esse algo que nós estamos vendo, que aos nossos olhos vai dar lucro, Deus está vendo um grande prejuízo, né? Então daí ele vem, né, com sua misericórdia, né, meus irmãos, e nos avisa: filho, não entra nesse contrato, você vai ter prejuízo, né, meus irmãos? Então nós temos que aprender, meus irmãos, consultar a Deus. Eu vou sair da empresa. Ei, consulta a Deus antes de você sair da empresa. Pode ser a hora de você permanecer, porque se você sair, você não vai arrumar outro serviço fácil. Aí é onde você vai começar a passar dificuldade até chegar o dia da porta aberta. Então pergunte a Deus se é para você sair mesmo do emprego ou não, né? Porque eu conheço pessoas, meus irmãos, que já fez, né? Tomou decisões por si próprio, hoje está arrependido. Primeiro, porque saiu de um trabalho que não era para ter saído, né? Segundo, que não encontrou outro do jeito que ele pensou que ia encontrar, né? E hoje está aí, comendo unha, preocupado do que vai fazer, né, meus irmãos? Então, vigia na terra, pede direção a Deus, amém? Ore, não pare de orar, porque é muito importante nós estar conectado com o Pai, porque, o cristão que tem vida no altar de oração, meu irmão, ele não pega caminhos errados, Deus não deixa ele pegar e tomar decisões precipitadas na hora do nervoso ali, ou do calor da emoção, tomar decisões que vai afetar ele. O Espírito Santo não deixa pegar caminhos errados. Amém, meus irmãos? Por isso que é a importância de nós sempre orar a Deus. Amém? E espere com paciência a resposta do Senhor, porque Deus sempre responde nós, meus irmãos. Amém? Muitas das vezes, né, nós queremos aí, nós passamos em frente de uma loja e falamos, oi, que carro lindo, né? Nós podíamos trocar esse carro, né? E daí surge lá uma oportunidade, né?
de trocar o carro, só que não é a hora, né, meus irmãos? Não é a hora. Deus não autoriza você trocar do carro porque vai te complicar, né, meus irmãos? Lá na frente você não vai ter condições de pagar. E Deus está vendo, mas você não pede direção a Deus. Aí você vai, troca o seu carro, né, que você está aguentando pagar para um outro que você não consegue. Não pede direção a Deus, né? Lá na frente você não aguenta pagar mais, né, meus irmãos? Por quê? Fez um negócio que não era a hora, não era o tempo, você fez no calor da emoção, não pediu direção a Deus, né? E já foi fazendo. Aí acaba ficando sem, né? Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar, né? Ou tem que voltar a um carro mais velho do que tinha já. Por quê? Porque as prestações é outra coisa e não dá para pagar, você vai lá, devolve o carro e pega outro mais baixo ainda. Então, meus irmãos, levamos prejuízo quando nós tomamos decisões erradas, né? Então, vigie aí na terra, meus irmãos, para que você não venha, né, pelo calor da emoção, assinar contratos, né, tomar certas decisões, né? Nunca tome decisão com a cabeça cheia de pensamentos e o coração com raiva, viu? Se você brigou, se você discutiu, nunca tome uma decisão na hora do nervoso. Esfria a cabeça, amém. Espera passar aquela tensão, né, de nervosismo, de ansiedade, porque brigou, porque discutiu, para depois você tomar uma decisão de cabeça fria, amém. Mas antes disso, meu irmão, de tomar a decisão, pergunte a Deus, amém, se você pode tomar a decisão, ou pergunte a Deus, pede a Deus para te mostrar o melhor caminho, a melhor decisão na sua vida, a melhor decisão a ser tomada. Amém, meus irmãos? Então Deus, ele, né, ele nos avisa, né? Cuidado, vigia. E olha que Davi, né, lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Depois disso, né, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom, né? Aonde Davi aonde subiu Davi para lá, né? E também as suas mulheres, né? Abigail, a viúva de Nabal, né, carmelita, fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram na aldeia de Hebrom, né, meus irmãos? Então, ele primeiro perguntou a Deus, né, para onde iria, né, meus irmãos? E ele foi segundo o direcionamento do Pai, né? Então, Davi, meu irmão, sempre perguntava a Deus: é hora de descer para a guerra? É hora de mudar de cidade? Eu vou para onde, né? Então, Davi está em constante oração com Deus e constante pedindo o auxílio do Senhor, né? Então, Davi não pegava caminhos errados, a não ser dele olhar, né? Olhar lá para a mulher lá eu até esqueço mesmo, olhar a mulher lá do amigo dele, né, que estava na guerra, né, meus irmãos? Então a Abigail, né? Ele olhou para Abigail, né? Se eu não estou enganado pela história, é porque é muita informação, né, meus irmãos? E a gente meio para cá, meio para lá, né? Então a gente não lembra mesmo. A não ser esse erro dele, né? Que Deus falou para ele descer para a guerra, ele não desceu, ele ficou no palácio, né? E ali ele olhou com um olhar de cobiça na mulher dos outros, né? Batseba, né? Eu acho que é Batseba. É que não tô bem ainda, né, meus irmãos? Mas enfim, né? Tirando isso, Davi sempre buscava o Senhor, né? Por que Davi errou? Porque ele era ser humano, nós também somos. Amém, meus irmãos? Mas entre em oração,
Pede a Deus sabedoria, pede que Deus venha te dar, né? Sabedoria para você estar assinando o contrato certo, não ser enganado, né? Que Deus venha impedir você assinar contratos para que venha te dar prejuízo. Amém, meus irmãos? Pede a Deus direção para você não pegar caminho errado, né? Porque muitas decisões que a gente tomamos que não tem volta, né? E nós temos que tomar cuidado, né, com essas decisões, principalmente na hora da raiva, do nervoso, né? Na hora da briga, né? Essa palavra tem endereço certo. Eu creio que o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Amém? Então, pede direção a Deus que Ele vai te dar. Amém, meus irmãos? Cuidado com decisões. Amém? Vigia. Quanto mais nós orar, meus irmãos, menos caminhos errados tomamos. Quanto mais nós se achegar na presença de Deus em oração, meus irmãos, melhor vai ser a nossa caminhada com Ele. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.